uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Primeiro Plano. Hoje vamos conferir uma série muito especial produzida pela TV Pai Eterno. A gente vai conhecer a história do missionário redentorista Padre Pelágio Salter. Ordenado sacerdote em 1908, Padre Pelágio manifestou o desejo de ser missionário no Brasil. Em 1909, ele chegou ao país, onde dedicou sua vida à evangelização e ao atendimento espiritual das comunidades mais necessitadas, especialmente no estado de Goiás. A gente vai conhecer mais sobre essa missão no coração do Brasil agora. O chamado de Deus é irrevogável e um chamado muito especial aconteceu nas montanhas da Baviera, na Alemanha. Padre Pelágio Salter, com o coração disponível para fazer, para realizar a vontade do Pai Eterno, começa a cumprir uma grande missão aqui, no coração do Brasil. Um verdadeiro missionário, um apóstolo de Goiás. No ano de 1878, a Baviera era uma região imersa em tradições católicas. Parte de um império alemão recentemente unificado, mas ainda profundamente dividida em sua identidade religiosa e cultural. A pequena vila de Hausen-Antan, encravada nas montanhas bávaras, mantinha suas raízes na fé católica, um pilar essencial para as famílias locais. Foi nesse ambiente que nasceu Pelágio Salter, em 9 de setembro de 1878, numa família profundamente devota, onde a fé era mais do que uma prática, era uma identidade e um modo de vida. A fé católica trazia parte da vida dos Salters e daqueles ao seu redor. Padre Pelágio, em meio a uma educação religiosa informal, influenciado principalmente por sua mãe, que lhe transmitia os valores da fé, com orações e histórias de santos. Em sua infância, a oração era um momento diário e sagrado, o que plantou em Pelágio um senso de devoção e o desejo de seguir um caminho de fé. Quando eu entro para o seminário, já no início dos anos 2000, eu conheci um sacerdote em Campinas chamado Padre Clóvis de Jesus Bovo. O Padre Clóvis era um homem muito inteligente, poliglota, estudioso, e foi ele quem, por primeiro, me ensinou sobre a história do Padre Pelágio. O Padre Clóvis, ele escrevia livros bem pontuais, didáticos, objetivos sobre a história do Padre Pelágio, e foi um grande propagador da memória desse sacerdote durante muitos anos. Foi até o vice-postulador da causa de beatificação, quando na década de 90 os restos mortais do Padre Pelágio são transladados para a Matriz de Campinas, e depois em 97 o processo é aberto. Ele faz todo esse trabalho de modo muito simples, muito simples. E eu me lembro do Padre Clóvis ir à Nova Veneza para vender livros sobre a história do Padre Pelágio. Então eu me comprometi com ele a ajudá-lo a vender os livros.
e em troca eu ganharia um livro ali daquela mesma história que eu conseguisse vender. Então eu vendia os livros, vinha a Campinas, prestava contas a ele e ele me contava as histórias do Padre Pelágio. De modo que depois é que eu fui tomar a dimensão do peso ou da referência que foi o Padre Pelágio, não somente para as regiões mais conhecidas da Missão Redentorista, como Campinas e Trindade, mas para o estado de Goiás, que foi a terra onde ele abraçou para o atendimento missionário. Ele é uma pessoa que abraça a vocação missionária por excelência. Então ele vem de uma aldeia, né, no interior da Baviera. Ele entra num seminário da Congregação do Santíssimo Redentor, ainda criança. Ali consolida a sua vocação com um irmão que também vai ser redentorista, que é o Gaspar. Ele é filho de um casal muito católico e a sua vivência, a sua experiência, nós podemos dizer que foi baseada no testemunho que ele recebeu dos primeiros alemães que vieram para Goiás. Basta lembrar que os redentoristas chegaram em Goiás em 1894. O jovem Pelágio, observando a vida religiosa de sua comunidade e o serviço dos redentoristas, começou a vislumbrar a vocação que mais tarde abraçaria como sua. O espírito missionário dos redentoristas inspirou-o profundamente e ele passava a infância envolto em uma atmosfera de devoção e esperança de que um dia poderia servir aos mais necessitados. Os Salters eram uma família que via a religião como a força vital que o sustentava, um elo entre eles e Deus, e que inspiraram em Pelágio um sentimento de responsabilidade e zelo que o acompanharia por toda a vida. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe gebeten und Gott hat durch mich geführt. Ainda criança, ele sentiu que sua vocação seria responder ao chamado de Deus, como os missionários que tanto admirava. Hast du schon über uns nachgedacht? Ja, leider kann ich nicht. Gott hilft mich. Ich werde Priester. Mas nós vamos fazer uma pergunta: o porquê que o Padre Pelágio se tornou missionário redentorista? Certamente porque ele conheceu. E conheceu como? Ele era de Gars, de onde vieram os primeiros redentoristas aqui para a província de São Paulo e Goiás. Eles eram alemães. O Padre Pelágio nasceu em 1881 e os nossos padres vieram para o Brasil em 1894. Então ele era um garotão quando os padres vieram. E certamente lá fizeram o envio e o Padre Pelágio se entusiasmou. E o Padre Pelágio, então, deseja ser missionário. Eu acredito que, num primeiro momento, ele escuta as histórias do seu formador, que é hoje beato da igreja, Gaspar Stangassinger. O beato Gaspar Stangassinger foi formador do Padre Pelágio e ele desejava vir ao Brasil para ser missionário. Ele não consegue, porque ele é destinado à missão de formador no seminário de Gars, e ele vai ter essa possibilidade de passar esse desejo de ser missionário para os jovens, os adolescentes que entram no seminário. E o Pelágio é um jovem que recebe esse anseio, esse desejo compartilhado do seu formador. Tanto assim que ele se ordenou em 1908 e logo ele manifestou o desejo de ser missionário no Brasil. O Pelágio não vem na primeira turma, né? Ele vem depois, mas são feitas cartas
obras, pequenos livros que explicavam a situação do Brasil e como essa situação se assemelhava ao ideal que Santo Afonso tinha de cuidado das pessoas mais necessitadas do atendimento da missão redentorista. De modo que eles imaginavam, e o padre Gebardo Wigermann, fundador da missão redentorista no Brasil, ele dizia: estou decidido e convencido de que a congregação redentorista foi fundada fundamentalmente para a missão no Brasil. Porque aqui ele encontrou o povo que Santo Afonso talvez descrevia de alguma forma em semelhança lá nas paragens de escala, né? Os cabreiros, os mais simples, né? Então imagine o sertanejo, o goiano, a pessoa de mais vulnerabilidade naquele tempo. Quando Pelágio Salter decidiu dedicar a sua vida ao Brasil, ele sabia que deixaria para trás sua terra natal para enfrentar desafios imensuráveis em um país vasto e de cultura diversa. Escolhendo o coração rural do Brasil como seu novo lar, ele se preparou para décadas de uma missão que exigiria não só fé, mas coragem e resiliência. Em Goiás, enfrentaria estradas perigosas, longas jornadas a cavalo e um povo carente de apoio espiritual. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Pelágio estava decidido. Ele tornaria sua vida um reflexo do amor ao próximo. Tem fé, filha? Tem, padre, muita fé de vir para eterno. Levando a palavra de Deus aos confins do sertão brasileiro. Movido pelo ardor missionário no coração de Padre Pelágio Salter, ele quis desbravar novos caminhos. O Brasil foi o lugar escolhido por ele e, de maneira muito especial, aqui, nas terras de Goiás, ele veio divulgar a devoção ao Divino Pai Eterno. E aqui ele com certeza conquistou o coração deste povo. No início do século XX, São Paulo começava a se transformar com o crescimento urbano e a chegada de imigrantes, mas ainda abrigava áreas onde as comunidades careciam de apoio religioso e social. Foi nesse cenário que, em 1909, o jovem Padre Pelágio Salter iniciou sua primeira missão no Brasil. Com a falta de estrutura e a necessidade urgente de evangelização, a decisão de enviar Padre Pelágio para Goiás não foi apenas estratégica, era uma resposta ao chamado para cuidar daqueles que viviam à margem do alcance pastoral da época. E assim que chegou, logo depois, Goiás e São Paulo formavam uma única unidade. E Padre Pelágio foi destinado então para Goiás. Fez boa viagem? Muito boa viagem, com as graças de Deus e do Divino Pai Eterno. Mas, pai, me deu um comichão de chegar aqui muito depressa, não sei porquê. Que aqui tem uma montoeira de serviço pro senhor. Oh, que bom. E o Padre Pelágio, ele ama Goiás como uma pessoa que se sente em casa e formado para esse povo. Imagine um alemão que nunca tinha andado de burro, aqui 6 meses fazendo desobriga, chegava numa fazenda, o pessoal já sabia, combinava, estava lá todo mundo para batizar, para fazer crisma. Então, desse modo, eu descobri que por volta da década de 20, o Padre Pelágio celebrou a primeira missa debaixo de um pé de árvore bem frondosa para a população dos colonos italianos dessa antiga colônia, que hoje é o município de Nova Veneza, e que tinha uma proximidade maior com o então município de Campinas, né, que depois se tornou a cidade de Goiânia. Convento Redentorista de Campinas era a grande base
de impulsionamento missionário para o atendimento dessas regiões ao sul do estado de Goiás, que naquele tempo correspondia a todo o estado do Tocantins e também boa parte do que hoje é o Distrito Federal. O que mais me chama a atenção nos relatos de graças alcançadas pela intercessão do Padre Pelágio são as curas. Então, sempre muito ligada à questão da saúde, sempre muito ligada à questão de uma graça alcançada de uma pessoa que, através da intercessão do Padre Pelágio, alcançou a graça. Pode tirar o seu óculos, que eu quero ver o seu olho. Nossa, filha, mas tá inchado isso aqui, olha. Tá até fechando. Eu estava com problema nessa vista. Eu estava com 3 pilhas de prova para corrigir. Uma de uma escola, outra de outra escola. E não tinha como. Eu fui a Goiânia e me consultei com a doutora Marília. Então ela falou que o caso era sério, né, nesse olho. Já imaginou corrigir prova só com o olho? Não dava, estava difícil. Na praça da igreja tinha aquelas árvores grandes, árvores frondosas mesmo. E ali o ônibus parava. Eu desci do ônibus e fui direto na igreja. Lá na igreja, na São Cristia, deparei com o Padre Pelágio. Padre, eu estou chegando de Goiânia. Eu fui consultar. A médica disse que o caso do meu olho é caso sério, que tem que operar. Eu não posso operar. Eu tenho muita prova para corrigir. Eu não posso operar por 2 motivos. Uma, porque tem essa... E outra, é caro a cirurgia. Eu não posso. O padre falou nesse... Ajoelha, filha, ajoelha, filha. Ajoelhei. Ele, então, deu uma bênção muito bonita, invocando Santa Teresinha, que era a minha santa, né? Desde pequena. Quando ele deu a bênção, invocando Santa Teresinha, aí ele disse, levanta, filha, nesse tom. Levanta, filha, levanta, filha. Eu levantei. Ele falou, vai rezar 9 meses para Santa Teresinha. E por incrível que pareça, meus filhos, pode acreditar no que eu estou falando. Por incrível que pareça, eu saí da igreja curada. De fato, um grande missionário, né? Temos muito a aprender com a história de vida de Padre Pelágio e é o que a gente vai continuar fazendo no próximo bloco. Não saia daí, o primeiro plano volta daqui a pouco. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o primeiro plano. Muito obrigado pela sua companhia. A gente continua acompanhando a série que nos conta mais detalhes da vida de Padre Pelágio, que ficou conhecido por seu carisma, dedicação e amor ao próximo.
Ele não apenas pregava a fé católica, mas também se preocupava com o desenvolvimento social das comunidades onde atuava. Ele foi um grande propagador da devoção ao Divino Pai Eterno. Ao longo de sua missão, Pelágio abraçou essa devoção, percebendo nela uma oportunidade única de unir a comunidade em torno de uma fé comum. Em Trindade, Goiás, ele viu o potencial da transformação que a fé no Pai Eterno poderia trazer, tanto para os fiéis quanto para a própria comunidade redentorista. Bom, eu fiz uma pesquisa sobre a Romaria de Trindade, focando na história das devoções, dos romeiros, as suas promessas, as suas peregrinações. A vida do povo goiano, ela se cruza muito com a religiosidade, porque o povo goiano é muito devoto e cruza um pouco essa história do Brasil também. Padre Pelágio, ele aparece na minha pesquisa quando eu me preocupo em entender como que a maioria daquelas pessoas que eram peregrinas, que faziam peregrinações, saíam caminhando, eles tinham um lugar onde se hospedar, né? Por quê? Porque as hospedarias das romarias, elas nem sempre tinham condições de acolher tanta gente. E Padre Pelágio se preocupou em criar as hospedagens para abrigar esses peregrinos que corriam até a Trindade, não tinham condições financeiras de alugar uma pensão, né, que a gente podia chamar na época lá das primeiras décadas do século XX, uma hospedaria, e ficavam, conseguiam, né, então esse acolhimento. E o Padre Pelágio sempre com esse olhar sensível para o romeiro, né, minha pesquisa foi focada no romeiro, acolhendo esse romeiro na hospedagem. Essa hospedagem que ao longo do tempo, né, foi reconfigurando a sua maneira de acolher, hoje ela acolhe pessoas que precisam também, né, de um tratamento de saúde, que é a Vila São Cotolengo. Então a Vila São Cotolengo, ela nasceu no início com essa preocupação, com esse olhar do próprio Padre Pelágio de receber, de acolher o peregrino, de receber aquele que via, que ia, né, corria até a Trindade, até a Romaria, e lá ele tinha um lugar de hospedagem. Minha primeira Romaria Trindade me marcou também a pessoa do Padre Pelágio. E com 5 anos, meu padrinho me trouxe lá de Araguá, um caminhão, viemos para cá. E ficamos a festa inteira. Mas ao lado da matriz, aqui de Trindade, eu me lembro que era terra, ficava cheio de pobres. Como seminarista, tudo eu via a imagem dele passando entre os pobres, pondo a mão no bolso e tirando, dava uma coisinha para cada pobre, com todo o respeito, todo o amor. Essa outra figura que me marcou. Ele era um homem bom, um homem acolhedor, um homem pronto a ajudar. Os redentoristas em Trindade não se limitavam a atender os adultos. Padre Pelágio, em sua missão, foi além e direcionou sua atenção também às crianças e jovens. Para atrair a nova geração à catequese, ele utilizou recursos inovadores para a época, como o cinema mudo e o teatro. Eu gostaria que você falasse para o padre qual é a importância do teatro na sua vida. E eu, antes de eu começar a fazer teatro com o senhor, eu era tímida, não conversava com ninguém. E agora o professor até mandou calar a boca de tanto que eu converso. Nossa, Pequinha, tô levando uns puxão de orelha do professor, porque não pode. Também não é esse tipo de coisa. Como é comunicação para as coisas positivas e não para ficar tagarelando na sala. Mas é isso mesmo. Pelágio adaptava histórias religiosas em pequenas produções e encenações, criando uma experiência educativa e envolvente, que mantinha as crianças interessadas e conectadas à fé.
Gosto de observar aquelas fontes históricas quando o padre ele chegava nas crianças, né, no momento da catequese e entregava o quê? Um santinho. Uma imagenzinha, né, uma pinturinha de um anjo da guarda, de uma Nossa Senhora, de um título de Nossa Senhora, de Jesus, do menino Jesus. Tanto é que a mamãe, né, ela foi também como se fosse assim uma fiel desse momento, né, acolhedora da desobriga do padre Pelágio na cidade onde ela vivia, com os pais dela, lá na área rural do município de Guapó. E aí padre Pelágio dava aquele santinho. Para as crianças aquilo era uma alegria, né? E eles guardavam com carinho, com devoção, com piedade. E eu tenho algumas iconografias dessas que eram da minha família, né? Eu acho isso assim, esse valor, esse carinho, esse cuidado com as crianças também é muito próprio dos redentoristas que eu tenho observado ao longo da minha pesquisa, que essa congregação tem todo um olhar de acolhimento. E essa característica é muito interessante, porque Padre Pelágio foi um homem do meio do povo. Foi um homem do púlpito, do altar, mas fundamentalmente do meio do povo. Nós tivemos ainda a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tiveram convivência com ele. Então, Padre Pelágio teve possibilidades de formar os marianos, que eram as pequenas crianças que se dispunham, ainda não podiam ser coroinhas, mas já rezavam como grupo a Nossa Senhora, lá na paróquia de Trindade. Desse grupo eu cheguei a conhecer o Padre Leodônio Marques de Assis. Padre Leodônio Marques é uma vocação fruto de uma missão do Padre Pelágio na cidade de Posse, na divisa de Goiás com a Bahia. O Padre Marques foi o primeiro biógrafo do Padre Pelágio, antes do Padre Clóvis. O Padre Marques morou em Trindade, ele vem a falecer em Trindade, já idoso, e ele foi o primeiro, por assim dizer, a falar da vida do Padre Pelágio como alguém que era fruto desse labor, desse trabalho missionário que o Padre Pelágio imprimiu em tantas localidades, missões, etc. Muito obrigado a vocês, meus amigas, meus amigos, pela presença no dia de hoje. Hoje Deus mandou uma chuva muito boa, né? Mas muito obrigado a vocês mesmo por estarem aqui, né? E neste final de missa. Eu me lembro, hoje, se eu sou padre, eu o devo ao Padre Pelágio. Em 1952, eu ia à missa com minha mãe, nós dois juntos. O Padre Pelágio saiu lá do convento de Campinas e atravessou na nossa frente e entrou na igreja, antiga igreja matriz, para celebrar a missa. Nós participamos da missa, só que a hora que minha mãe viu o Padre Pelágio indo para a igreja, ela comentou comigo, falou, olha, como eu seria feliz se eu tivesse um filho padre. Eu nunca tinha pensado em entrar para o seminário, né? Eu queria ser, era mecânico de avião. Esse era o meu sonho, né? Mas, a partir dali, eu comecei a pensar e no meu coração, aí depois, foi também outro fato interessante, mas mesmo assim eu não tirei da minha cabeça do meu sonho de ser mecânico de avião. Então eu devo muito àquele momento da minha mãe. Como eu seria feliz se eu tivesse um filho padre, olhando ao Padre Pelágio. Depois do seminário, aqui os 2 anos que eu fiquei aqui no Seminário de São José, não sei, eu acho que era quarta-feira, se não me engano, estava o Padre Pelágio lá no seminário para atender às nossas confissões. Quando o senhor se confessou com o Padre Pelágio? Muitíssimas vezes, né? Uma criança, né? E ele sempre com carinho, sempre incentivando a gente. Eu entrei para o seminário, eu tinha 10 anos. E ele então dava um carinho todo especial. Então eu devo muito mesmo a minha perseverança, o carinho, a ternura com que o Padre Pelágio me atendeu. Ele começou a encher a igreja de crianças
Padre Pelágio levaram uma criança, que essa criança era irrequieta, ela não parava, ela tinha problema mental. Aí, e a família segurando, chegou a hora dele ser atendido. Então o Padre Pelágio pegou essa criança, não é criancinha não, pegou nos braços, conversou com ele e a partir desta hora ele ficou curado. Um caminho de santidade trilhado aqui nessa terra com a sua grande missão como apóstolo de Goiás. Padre Pelágio Salter, que vivenciou tantas realidades de intercessão, de curas feitas durante a sua vida e também após a sua morte. Mas quando a pessoa já está a uma certa idade, quase que não manda em si. Tem uma historinha antes disso que eu vou contar. Os superiores, achando que o Padre Pelágio tinha que descansar. No final da década de 40, já com uma idade um pouco avançada, e o superior já era província de São Paulo, aqui pertencia a São Paulo, resolveu transferi-lo para Aparecida. Olha, o senhor vai para Aparecida, lá tem mais condições, né? O senhor já não dá. E ele foi, obedeceu na hora, e chegou lá, ficou doente. E doente, cada vez pior, e na época os redentoristas tinham em São Paulo o Hospital Nossa Senhora da Penha. Levaram o padre, e o padre se internou. E ruim. Aí um médico, ele teve a perspicácia e percebeu que a doença dele tinha cura. Esse médico, eu não sei qual foi, chamou, na época, o provincial, que era depois ficou bispo, do Antônio Macedo, falou, olha, se vocês quiserem que esse padre fique curado e sare, tenha uma vida normal, mande para Goiás. Ele só tem saudade de Goiás. E ele volta para Goiás e continua aqui, não volta para São Paulo, não é mais transferido para São Paulo. Até porque no começo a missão redentorista no Brasil Central, ela era entendida para o atendimento de 2 santuários, o de Aparecida, né, no interior ali do Vale do Paraíba, e o de Trindade, aqui em Goiás. Então, tinham que trabalhar esse grupo todo nessas 2 bases de evangelização. A igreja me mandou para Aparecida do Norte, fiquei lá 1 mês. Deu uma depressão no padre, de saudade dessa Trindade aqui. Quando ele chegou, foi aquela festa. Por isso que ele é chamado pelo povo de o santo goiano. Mais do que o santo brasileiro, ele é um santo de Goiás, é o santo goiano. Os relatos que eu já ouvi dos mais velhos, quando eu fiz minha pesquisa, que a história chama de fontes orais, a oralidade, é de muito carinho, é de um padre familiar, é um padre da família, que pousava, ele saía a cavalo e pousava nas fazendas, pousava nas estradas, nas casas das pessoas, e ele não ficava só um dia, ele ficava 2, ele ficava 3, ele celebrava, ele comia, ele conversava e era um padre culto. A história da vida do Padre Pelágio sempre esteve muito ligada à minha vida. Eu nasci no bairro Campinas, nasci aqui em Goiânia, na Praça Joaquim Lúcio, no antigo Hospital Santa Lúcia. E meus avós eram vizinhos de fundo, na Avenida Rio Grande do Sul, que é a Rua da Matriz de Campinas, aonde o Padre Pelágio viveu. Os meus familiares são sepultados no cemitério Santana. E o cemitério Santana é o cemitério onde o corpo do Padre Pelágio descansou por primeiro. Sempre quis ser padre desde criança. Aprendi com a história do Padre Pelágio
E estudando e compreendendo e vendo os relatos de família, uma das coisas que me encanta no sacerdócio foi sempre esse grande testemunho da vida do Padre Pelágio. A história do Padre Pelágio é sempre uma história muito familiar. O Padre Pelágio era um homem de família, um homem que passava pela família. O Padre Pelágio passa pela minha família, passa pela história da família e por ser essa família campineira, Campinas é um bairro de Goiânia, que naquela época era uma outra cidade, o centro sempre foi o Padre Pelágio. Através das suas bênçãos vespertinas às famílias, através das visitas, através daquilo que nós chamávamos de extrema unção. Esses 130 anos, nós sempre observamos esses homens consagrados que entenderam o seu papel na igreja. É fundamental para se realizar bem uma vocação, você saber quem você é e o que você deve fazer para você não atrapalhar e para você realizar bem feito aquilo que te é disposto no coração da igreja. Os redentoristas, e aí nós podemos dizer do Padre Pelágio, tinham essa consciência muito acurada. Eles deixaram a sua pátria para atender um povo de missão no Brasil. Esse tipo de prática levou-os a uma intensa relação com as pessoas para conhecê-las no seu ritmo de vida, não somente nos bancos da igreja, mas no seu ritmo de vida dentro de casa, no trabalho. Basta lembrar que Campinas, com o convento redentorista, atravessou um período de progresso muito grande. Então, desde a roda d'água, o bombeamento dessa água para a cidade, o primeiro motor elétrico de energia, trazer uma bicicleta para o povo entender o que é uma bicicleta, né? Entrar em Goiás com elementos da agropastoril, né? Então o cuidado do manejo com o gado, o cuidado com lavouras, isso era característica do convento de Campinas, né, com os irmãos redentoristas e com os padres. Essa é uma característica dele, ser acolhedor. Quando o Padre Pelágio, lá em Goiânia, ficou mais assim, ele começou a atender todas as pessoas que vinham. Era assim, ele tomava café de manhã, ele ia para a casa paroquial, celebrava a missa, fazia uma ação de graça, ia para casa e ficava andando de lá para cá, esperando a hora de atender as pessoas. Quando começava a chegar as pessoas, ele ia atendendo individualmente cada pessoa, dando a bênção. Isso eu me lembro disso. As pessoas virem de longe para receber a bênção do Padre Pelágio. E um superior, na época, eu não sei qual deles, então proibiu o Padre Pelágio dar a bênção lá na porta da casa. Então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai lá na igreja, quem quiser receber a bênção, 10 horas da manhã, o senhor vai lá na igreja. Depois, às 2 horas da tarde, o senhor vai lá na igreja. Esses 2 horários, o senhor dá a bênção para quem quiser. Aí ele ia para casa, obedeceu, então ele tinha que esperar até 10 horas. Então era a hora que ele ficava esperando alguém para levá-lo para atender um doente. Isso era todos os dias, sempre tinha alguém que eu levava. Então esse acolhimento era muito grande, ele tinha um carisma muito grande mesmo. Agora, lá em Goiânia mesmo, é que ele realmente, vamos dizer, desabrochou o conhecimento e a procura dele. O Padre Pelágio, de fato, ele é um exemplo. O título que ele ganhou, o Apóstolo de Goiás, não foi por acaso. O exemplo, né? Eu, desde criança, eu tive uma bronquite muito forte. E foram passando os anos. E aí, quando foi em 55, mudei para Goiânia, né? E a partir de 56 já comecei a ir a Campinas, na matriz, que era a igreja no meio da praça, né? E lá comecei a participar da novena de Nossa Senhora Perpétua Socorro.
naquele tempo era no sábado à noite, uma só que tinha. Lá conheci Padre Pelágio, celebrava as novenas, né, sempre. E com o passar do tempo, foi crescendo aquela devoção nas bênçãos que ele dava após as novenas, bênção da saúde, né? E aí, com o tempo, foi construída a matriz de Campinas e eu ia toda manhã. Tinha um dia da semana que ele dava as bênçãos, né? E a igreja cheia. E o primeiro dia que a gente chegava, ele perguntava: qual que é o seu problema? Aí um dia eu falei, né, que eu tinha falta de ar, que era assim no peito. Aí ele rezava e vinha com água benta e punha. Depois, quando você voltava, muitos dias depois, você chegava, ele não perguntava mais. Ele já ia direto onde era o problema. E eu fui curada dessa forma, participando lá das bênçãos de Padre Pelágio. Em 1960, nossa família teve um acidente muito grave, onde morreu meu irmão, minha cunhada. E meu pai estava no carro, muito machucado, ficou desenganado. E internado, eu vim em São Paulo, né, estava no Seminário Santo Afonso, vim, coisa horrível, para o enterro do meu irmão, e fiquei para a missa, sétimo dia dos meus irmãos. Eu contei para o padre, o Dom Antônio, o que aconteceu. Eu falei: Dom Antônio, eu pedi para o Padre Pelágio ir lá no hospital. Na hora ele atendeu. Nós conseguimos a condução, levamos. A hora que ele terminou, ele ficou sozinho com meu pai, confessou, deu unção. E a hora de ele sair, ele estava saindo já quase que fora do quarto, quando ele voltou. O Padre Pelágio voltou e perguntou: vocês têm um copo d'água? Minha mãe, mais do que rápido, arrumou o copo d'água para ele. Aí ele parou, segurou o copo d'água, rezou um momento em silêncio, deu a bênção e falou: Seu Vicente, era o nome do meu pai, vou deixar essa água aqui, a sua esposa vai dar aos pouquinhos por senhor e vamos sarar rápido. A partir daquele momento, meu pai começou a melhorar. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Primeiro Plano. Muito obrigado pela sua companhia. Padre Pelágio faleceu em 1961, mas seu legado permanece vivo entre os devotos que continuam a venerá-lo como um verdadeiro santo. O processo de sua canonização está em andamento, refletindo a importância da sua vida e obra para a comunidade católica. Nesta etapa final, revisitamos a trajetória de Padre Pelágio, um homem cuja vida se tornou sinônimo de fé e compaixão. Nós temos um beato, que é o beato Gaspar Stangaski. Ele era da região da Baviera, na Alemanha, então ele se tornou redentorista justamente naquela época, no final do século XIX, onde havia um encanto pelas missões no Brasil, né? Então ele, como um jovem missionário, queria vir como missionário aqui para o Brasil, para evangelizar aqui nessas terras, só porque os seus superiores o destinaram à formação.
para ir trabalhar no seminário, né? E entre os seus alunos, aqueles que foram seus formandos, está o Padre Pelágio. E Padre Pelágio recebeu dele, como de presente do seu formador, um missal. E trouxe esse missal para Goiás. Então é um missal que pertenceu ao beato Gaspar Stangasca e foi trazido para Goiás pelo venerável servo de Deus, Padre Pelágio Salter. Em 1961, ele despediu-se deste mundo, mas seu espírito permanece vivo, guardado nas lembranças e milagres atribuídos a ele. Desde então, o processo de canonização busca oficializar o que muitos já acreditam, que o Padre Pelágio é um santo para o povo de Goiás e para o Brasil, um símbolo eterno de amor e dedicação. No dia do velório, então, do nosso querido Padre Pelágio, em torno dessa palavra multidão, uma multidão tomava a matriz de Campinas. E essa multidão que tomava a matriz de Campinas, então, seguiu o seu corpo, o seu caixão. E era tanta gente, mas tanta gente, que quando o corpo sair da matriz de Campinas e toma 24 de outubro, a 24 de outubro está totalmente repleta de pessoas. Até o nosso querido Campo do Atlético. Quando virava a Independência, até a porta do cemitério, uma multidão. Então o corpo do Padre Pelágio não passou na mão do povo. Não houve um cortejo como estamos acostumados, as pessoas segurando o caixão, mas pelo contrário. O corpo do Padre Pelágio passava na ponta dos dedos das pessoas. As pessoas estavam paradas, estáticas, e o caixão passava da matriz de Campinas até toda 24 de outubro, virando no Campo do Atlético e pegando a Avenida Independência e entrando para dentro do cemitério. Tamanho era a quantidade de pessoas e devotos agradecidos. A morte do Padre Pelágio foi um evento que realmente mexeu com a nossa cidade, mexeu com a nossa história, mexeu com o povo, mexeu com aqueles que foram agraciados com a história do Padre Pelágio. Essa é a nossa história. No coração de Goiás, na Igreja do Santíssimo Redentor, repousam os restos mortais de Padre Pelágio Salter, venerado como um verdadeiro santo pelos goianos. Ainda em vida, ele era chamado de santo pelas famílias que visitava, levando conforto e esperança com suas orações e intercessões. Sua fama de santidade cresceu a ponto de, em 1997, ser feito um pedido à Sagrada Congregação das Causas dos Santos para iniciar oficialmente o processo de beatificação e canonização. O processo até aqui ele já foi feito, que é a declaração de servo de Deus, depois foi venerável, porque reconheceu as virtudes heróicas do Padre Pelágio. O que está faltando mesmo para o passo da beatificação, para irmos até a beatificação, é justamente, digamos assim, o milagre, né, comprovado, né, que deve ser apresentado à Congregação para a Causa dos Santos, lá no Vaticano. Né? Temos muitos relatos, né, graças a Deus, mas para chegar a esse ponto precisa de um certo critério, né, e tem esse critério que a igreja dá para certificar que de fato ali aconteceu um milagre, um sinal de Deus para a beatificação, no caso aqui do Padre Pelágio. Desde então, essa jornada já superou várias etapas e segue avançando nos corredores do Vaticano. As investigações iniciais, que contaram com testemunhos de pessoas que vivenciaram sua obra, refletem a importância de Pelágio, não só como um missionário dedicado, mas como um verdadeiro apóstolo para o povo de Goiás. A cada etapa, o processo revela com a sua vida e o seu legado espiritual se entrelaçam com a missão da Igreja de atender às necessidades espirituais e sociais da comunidade, reafirmando-o como um ícone da fé católica.
Porque o milagre que muitos contam, né, que é atribuído a Padre Pelágio, que a gente tem ouvido falar nas inúmeras fontes escritas, porque o historiador precisa de quê? De prova, de relatos. E os relatos escritos das cartas, que alguns outros historiadores têm feito essa pesquisa, que eu tenho observado, eu tenho ouvido falar, eu não tive contato, porque não foi a minha parte da pesquisa, mas de outros colegas historiadores que estão fazendo, que fizeram, que publicaram, sobre esses relatos escritos da presença verdadeira, da intervenção divina, do Divino Pai Eterno na sua vida, mediante a intervenção de Padre Pelágio. Me chama muita atenção, aqui nesse momento que vamos chegando ao final, da história do pequeno Luigi Salter. Assim fizeram a homenagem ao Padre Pelágio, ao Luigi Pelágio. Um casal de médico querendo engravidar, e engravidados, de repente descobre que não estava nada bem. E foi muito interessante, porque essa família foi ao nosso querido Padre Pelágio. E a cura do Luigi, a graça do Luigi, o nascimento do Luigi atribuído ao Padre Pelágio se dá porque os pais agarraram no túmulo do Padre Pelágio e pediram essa bênção. E ao agarrar no túmulo do Padre Pelágio e pedir essa bênção diante de um parto complicado, diante de uma circunstância difícil, eles precisaram ir para São Paulo para que o parto pudesse acontecer, mas antes da viagem foram até a nossa querida Trindade, na Igreja do Santíssimo Redentor, e pediram ao Padre Pelágio essa graça. Graça pedida, graça alcançada, graça testemunhada. Então, exemplo do nosso pequeno Luigi, tantas pessoas têm alcançado muitas graças. Meu nome é Divina Helena de Camargo. Eu tinha 4 meses de idade. Com 4 meses, eu fui acometida da paralisia infantil. Foram 14 crianças acometidas em 10 dias. Foi um surto de paralisia infantil. Já havia vacina Sabin, mas só a partir do 6º mês. E eu, com 4 meses, eu acometi. Bom, e o meu caso foi gravíssimo. Paralisia total. Deus começa a trabalhar na minha vida. O Dr. Cláudio Borges também teve paralisia infantil. E ele fez especialização nos Estados Unidos para sequela de poliomielite. E ele cuidou de mim. Ele me dava banho com água quente para que eu tivesse alguma reação. Fui colocada num leito de gesso, só a cabecinha de fora. A minha mãe costurava, ela falava que eu sabia que eu tinha vida porque eu acompanhava ela com os olhos. Quando tirou o gesso, eu fiquei toda molenguinha. Eu não firmava o pescoço, eu não sentava, não emitia som. O meu prognóstico inicial é que eu não ia falar, não ia andar, ia ter assim, uma vida um pouco vegetativa. E minha mãe, de uma fé inabalável, ela nunca aceitou isso. Não, minha filha vai recuperar. Um dia, depois que eu tinha tirado o leite de gesso, ela me leva na matriz, na novena, lá em Trindade. Quando ela foi entrando na igreja, ela disse que eu emiti um som, eu falei batata. Eu não sei porque ela falou, a primeira palavra que você falou foi batata. Logo após a novena, ele dava uma bênção. Quando me sentou na mesa, eu firmei o pescoço. Meu pai foi me colocar um sapatinho, eu chutei ele. Minha mãe falava, você é um milagre do Padre Pelágio. O Dr. Cláudio falava, quem te viu, quem te vê. A fé da sua mãe que fez, porque na medicina o prognóstico era realmente o pior possível. Nós temos muito desejo de ver o Padre Pelágio santo, como também temos desejo de ver outros missionários redentoristas que aqui viveram e deram a sua vida e foram verdadeiramente santos. Mas para nós, os goianos e goianienses, somos marcados por tudo aquilo que Santo Afonso quis para os seus filhos. E se outrora um dia a igreja confiou a eles o lindo ícone da Mãe do Perpétuo Socorro e disse, faça-na conhecida por toda a terra, nós fomos essa terra privilegiada, porque os missionários redentoristas aqui chegaram,
trouxeram para nós essa grande devoção de Nossa Mãe Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aquilo que já era tão bonito com o Divino Pai Eterno, eles aperfeiçoaram e deram realmente muito por nós, sabemos disso. Tudo isso nós devemos com muito amor e carinho aos missionários redentoristas. Então, ver o Padre Pelágio santo, ver outros missionários redentoristas que por aqui passaram e que têm fama de santidade, é realmente uma questão de sangue. Está na nossa história. É nosso. O que nós precisamos para que o Padre Pelágio, esse servo de Deus, possa ser beatificado? Encerramos esta jornada tocados pela fé inabalável e pela missão transformadora do Padre Pelágio. Sua vida dedicada ao serviço e ao consolo das almas permanece viva na memória daqueles que foram alcançados por sua presença e bênçãos. O legado que ele deixou transcende o tempo, inspirando novas gerações a abraçar a fé e a compaixão. Que sua trajetória seja sempre um farol de esperança e devoção para todos nós. Venerável Padre Pelágio Salter, rogai por nós. É isso, hoje foi dia de aprender mais a respeito da história desse grande homem e grande inspirador dos devotos e devotas do Divino Pai Eterno. Um grande missionário redentorista que agora segue no seu processo aí de canonização. Então, que a gente reze com muita fé, pedindo sempre a intercessão de Padre Pelágio Salter. Eu encerro mais uma edição do Primeiro Plano, agradeço a sua companhia, espero você na próxima semana, viu? Até lá, tchau, tchau.